Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos aprender a palavra de Deus, vamos ser instruídos por ela. Hoje o nosso tema é ações de graça pelo aniversário do pastor. E tem outro também, ações de graça pelo aniversário de casamento, bodas de prata, bodas de ouro, tudo isso aí, né? A gente vê por aí dentro dos templos. E aí ele entrou em contato comigo, né? Esse irmão está sempre entrando em contato pelo Zap. Perguntou, o que o irmão acha, né, sobre isso aí. Mas a questão é o que eu acho e não acho. Nós devemos ir para a palavra. O que a palavra de Deus fala, como que nós devemos agir, né? Porque esses cultos de ação de graça para pastores, né? Aniversário do pastor, aí faz uma festa e cobre o pastor de presentes e etc, etc. Mas vamos para a palavra de Deus. Culto de ação de graças, né? O culto é para quem? Será que é para cultuar o pastor ou cultuar a Deus? Então vamos para alguns textos da palavra para nós tirarmos lições para nós. O primeiro texto está no livro de João, capítulo 3, versículo 30, que diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu sempre tenho esse texto em mente, né? Hoje a gente vê o contrário, as pessoas crescendo, o nome deles crescendo, e Jesus não está crescendo, mas sim diminuindo. Um outro texto é o Salmo 115, 1, que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, quer dizer, nada para nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Então toda a honra, toda a glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Culto de ações de graça para o pastor, e tantas ações de graça que tem, né? Isso aí é uma invenção dos religiosos. Até hoje, dos meus mais de 60 anos de vida, eu só encontrei um pastor que falou contra isso, um pastor, né? Fiquei até admirado. Foi um pastor batista, da Igreja Batista da Redenção, Marcos Granconato, pastor que eu sempre ouço ele. E aí eu vi ele dizendo sobre isso também. Eu falei, olha, é difícil encontrar um pastor que se recuse, que recusa uma ação de graça, né? Ele falou, eu sou contra isso, porque isso aí só serve para encher o nosso ego, insuflar o nosso ego. E eu acredito piamente que é verdade. Qualquer um de nós não estamos preparados, meus amigos, meus irmãos. Nós não estamos preparados para receber honra e glória. Sempre vai vir um orgulhozinho, sempre vai ter uma manchinha. Por isso que a palavra de Deus fala para nós vivermos humilhado aqui nesse mundo, porque a nossa carne é orgulhosa. Nós nos orgulhamos com tanta facilidade. Eu estava conversando com a minha esposa, falando sobre isso, é tudo besteira, né? E às vezes nas nossas redes sociais nós ficamos nos apresentando as coisas nossas. Fiquei pensando, disse para ela, tudo isso aí tem uma pontinha de orgulho, tem uma pontinha de querer aparecer. Fiquei pensando sobre isso, depois eu pensei em mim, né? Por que nas redes sociais fica mostrando as coisas, falando as coisas, né? Isso aí é aquela contaminação que há. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós não estamos preparados para tudo isso, né? Por isso que a própria palavra de Deus nos fala assim, ó, se humilhe, desapareça, que eu viva em você, que Cristo viva em mim. Façais morrer a vossa natureza. A nossa natureza, toda ela, da planta dos pés até o fio de cabelo, está tudo contaminado. Não existe nada bom em nós, por isso que há necessidade do novo nascimento. Por isso que existe a necessidade de nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, está escrito lá em Tiago. Por isso que está a necessidade de nós vivermos o choro, chorai, rasgai o vosso coração, está escrito no livro de Tiago também. Hoje não, hoje nós não vemos mais isso, né, meus amigos, meus irmãos?
A gente não vê isso, você vê aquela pompa, aquele orgulho, pastores recebendo todas essas pompas aqui e eles ficam orgulhosos. Então, pela palavra de Deus, esses dois textos, tem mais texto para o vídeo não ficar longo, nós devemos tomar cuidado com isso, porque isso é uma armadilha perigosíssima para nós. É uma armadilha para nós. Nós sabemos que quando a gente está um pouquinho melhor de vida, está crescendo um pouquinho, se nós não vigiarmos, vai entrar uma ponta de orgulho, de soberba. A gente se forma, né? Nos formamos numa faculdade ou em qualquer outra coisa, ou tem um cargo melhor, já é motivo para nós empinarmos o nariz. Devemos vigiar sempre. Eu tomo muito cuidado com isso. Eu fico me policiando sobre isso, né? Por isso que faz tempo que eu não faço questão do meu número de visualizações, não fico apelando aqui, olha, dê seu like, olha, se inscreva, não sei o que, eu não faço isso. Não sou contra quem faz, mas esse é o cuidado que eu tomo para mim. Eu tomo esse cuidado, né? Porque pode ser uma armadilha para nós, pode ser uma armadilha perigosa. Então, culto de ações de graça para o pastor. Aí compra, fazem vaquinha. Olha, por que não faz culto de ação de graça para todos os membros, então? Não seria bom assim? Nivelar todo mundo? Mas não fazem, né? Então fica aqui a nossa reflexão. Que ele cresça e eu diminua. Que Deus possa fazer você entender isso. Quando você entender isso, você vai entender o que é o se humilhar diante da poderosa mão de Deus, e Deus, a seu tempo, vos exaltará.